A paz do Senhor Jesus, queridos espectadores do programa CPAD News. Estamos de volta com o quadro Espaço Literário, onde nós sempre apresentamos obras que estão sendo lançadas pela CPAD. E hoje o programa é especialíssimo, porque estaremos falando sobre uma obra aguardadíssima, que inclusive tem já repercutido nas redes sociais devido à grande expectativa das pessoas pela sua publicação, pelo seu lançamento no Brasil. Estou falando desta obra aqui, ó. As obras completas de Jacó Armínio. Este é apenas o primeiro de 3 volumes que estão sendo lançados conjuntamente pela CPAD e que trata-se de um clássico da teologia que, infelizmente, demorou muito para chegar ao país. Mas a CPAD, de forma pioneira, está trazendo as obras de Armínio para a Igreja Evangélica Brasileira. E para falar sobre este importante assunto, temos aqui a presença do pastor Alexandre Claudino Coelho, que é gerente de publicações da CPAD. Alexandre, é um prazer tê-lo do Espaço Literário do CPAD News mais uma vez. Uma honra mais uma vez estar aqui e abordar mais um grande lançamento da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor Alexandre, o que os leitores podem esperar dessa obra de Armínio? O que é que ela tem? Qual é o seu conteúdo? Eu faço essa pergunta inicialmente porque geralmente quando as pessoas pensam as obras de Armínio, imaginam que é uma obra apenas de compêndios teológicos, mas ela não tem só textos que são pequenos tratados teológicos, elas também traz outro tipo de material produzido por Armínio e que também é interessantíssimo porque ali ele até investiga determinados pontos com mais profundidade sobre os temas tratados. Eu gostaria que você falasse sobre o conteúdo dessa obra e como é importante para os leitores. Sim, pastor Silas, a importância de Armínio para o público brasileiro, ela se refere ao fato de que a maior parte do público evangélico pentecostal brasileiro é de tradição teológica arminiano-wesleyana. E sim, qual é a importância disso para nós? Quem é pentecostal, e mesmo quem não é pentecostal, precisa ler Armínio para conhecer, ainda que leia com o objetivo de posteriormente criticar, não concorda, etc. Não há problema, mas não se pode fazer uma crítica a um teólogo que é oriundo da Reforma sem que se leia efetivamente aquilo que ele realmente escreveu. Muito se tem trabalhado sobre Armínio e a sua teologia. A CPAD faz esse diferencial trazendo as obras de Armínio traduzidas do inglês. Essa é uma obra composta de 3 volumes em que ele traz discursos proferidos nas suas aulas nas universidades, eventualmente alguns sermões e principalmente cartas especificamente pessoais que ele trocou com algumas pessoas que o questionaram em alguns posicionamentos no tocante à sua visão de contrariedade a alguns pontos calvinistas, e a gente percebe nos discursos de Calvino algumas características suas. Primeiro, a capacidade que Armínio tinha de estar aberto à crítica, não é? Ou seja, o texto nos dá a entender, olhando de uma forma mais distante, que ele estava sempre pesquisando. É o primeiro aspecto. Segundo, ele era extremamente educado para lidar com os seus oponentes. Não é uma das características que a gente observa no texto de Armínio, que ele tratava sempre com muito respeito àqueles que lhe dirigiam alguma crítica no tocante a alguma coisa que ele tinha ensinado, alguma coisa que ele tinha falado, ou ainda que ele tivesse discordado em algum ponto do pensamento de Calvino. São características específicas de Armínio e é algo que vem acompanhando naturalmente o arminianismo clássico. Então é uma obra que traz discursos que ele proferiu, diversas pregações que ele mesmo trouxe em determinados momentos e também correspondências que ele trocou com pessoas que não concordavam com algumas ideias dele. E ele expõe ali, dentro dessas correspondências, desses discursos, todas as suas ideias, todos os frutos da sua pesquisa bíblica e, naturalmente, traz diversas informações que vêm somar não apenas na esfera teológica, mas também na questão da aplicação em relação à vida cristã. Essas cartas, essas missivas que ele trocou com várias pessoas realmente são riquíssimas, né? São. Quando a gente lê, a gente percebe que o conhecimento, o preparo teológico que Armínio tinha era muito grande, né? Sim. A gente vê ali nos seus escritos como ele, e de forma
educada, elegante, né, tratava dos temas com os quais ele divergia, ou dos quais ele divergia dos calvinistas de sua época. Sim, esse é um ponto muito interessante na forma de trabalhar de Armínio, porque por ser uma pessoa muito respeitosa, não é, ele sempre percebeu no outro, ainda que não concordasse com ele, uma pessoa que estava também na busca pelo conhecimento. Não é? E naturalmente a intenção não é confrontar ou afrontar quem pensa de forma diferente dos arminianos. Entretanto, a CPAD se disponibilizou a trazer a público aquilo que Armínio efetivamente escreveu, como outros grandes reformadores têm aí os seus textos, como Lutero, como Calvino, e faltava para o público de língua portuguesa, especificamente para o público brasileiro, a obra de Armínio, e é essa lacuna que a CPAD vem preencher naturalmente, oferecendo tanto a arminianos quanto a outros que não são arminianos a oportunidade de ler Armínio em português. Isso vai fazer, inclusive, com que muitas pessoas que têm estereótipos em relação ao arminianismo, né, passem a ver o arminianismo como ele realmente é. Por exemplo, é muito comum, principalmente por parte de irmãos calvinistas, a gente ouvir coisas como os arminianos são semi-pelagianos, os arminianos são pelagianos, enfim. O arminianismo não é nem pelagianismo, muito menos pelagianismo, nem semi-pelagianismo. Mas isso acontece justamente por uma falta de conhecimento mesmo daquilo que Armínio e os arminianos clássicos defenderam. E essa obra, ela vem suprir essa carência no Brasil. Aliás, como o irmão falou no início, né, essa igreja evangélica brasileira, e notadamente os pentecostais, é marcantemente arminiana. Porém, nós temos poucas obras sobre arminianismo no Brasil, especialmente obras produzidas pelo próprio Armínio. E com essa obra aqui, eu acredito que a igreja brasileira vai estar mais enriquecida teologicamente, aqueles que são arminianos vão estar mais firmados naquilo em que creem à luz da Bíblia, e aqueles que não são arminianos, com certeza, vão passar a conhecer melhor o que é realmente o arminianismo. Vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta. A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus, Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, uma realização CPAD. Parece que a cada dia que passa os índios gostam menos da gente. As barreiras eram grandes. Eu sou médica, eu vim lá da cidade. Um trabalho difícil. Porque nós somos soldados especiais. Aprendia todos os dias das coisas de Deus. Mas o desejo por missões era mais forte. Em nome de Jesus, nós te clamamos agora. Dos mesmos produtores de Renúncia, Renascer, o filme. Um despertar para o chamado missionário. Oh, Senhor, obrigado. Uma viagem pela dura vida dos que anunciam o Evangelho. Renascer, o filme. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News, especialmente hoje com o quadro Espaço Literário, que está apresentando essa obra aqui, As Obras de Armínio. E para falar sobre esse assunto, temos a presença do pastor Alexandre Claudino Coelho, gerente de publicações da CPAD. Mas antes do irmão Alexandre dar continuidade a este assunto, antes de ele continuar falando sobre essa importante obra, vamos ver uma breve apresentação da biografia deste grande servo de Deus que foi Jacó Armínio. Em 10 de outubro de 1559, no mesmo ano da morte de seu pai, nasceu na Holanda Jacob Hermundsson, filho de um humilde casal protestante. Após uma infância e adolescência de dificuldades, aos 16 anos Jacob ingressou na Universidade de Leiden. Ali, ele adotou a forma latinizada de seu nome. Em vez de Jacob Hermundsson,
passou a se chamar Jacobus Arminius, ou na forma aportuguesada, Jacó Armínio. Ele concluiu seus estudos em Leiden em 1582, mesmo ano em que foi a Genebra para estudar com ninguém menos do que Teodoro Beza, amigo e sucessor do já falecido João Calvino. De Genebra, Armínio seguiu para Basileia e de lá para Amsterdã, onde recebeu o convite para pastorear a Igreja Reformada de Amsterdã. Ele foi ordenado ao pastorado em 1588 e ganhou logo a fama de bom pastor e ensinador. Em 1603, após 15 anos de profícuo ministério, Armínio aceita o cargo de professor na Universidade de Leiden. Foi em Leiden que começaram os primeiros e históricos embates teológicos da vida de Armínio, sendo o principal responsável pelos ataques desferidos contra ele o teólogo e professor calvinista radical Franciscus Gomarus. Após vários debates públicos entre Gomarus e Armínios, e entre aquele e alguns alunos de Armínios, a controvérsia ultrapassou a instituição onde lecionavam e chegou a outras universidades, até que Gomarus e Armínios foram chamados a comparecer à Suprema Corte em Haia para apresentarem seus argumentos que dividiam os acadêmicos protestantes no país. Ao final da exposição de cada um, a Suprema Corte, formada por 8 magistrados, declarou que os ataques de Gomarus a Armínio eram sem sentido. Em 1608, uma assembleia foi convocada para ouvir os 2 professores de novo e novamente Armínio saiu vencedor. Na ocasião, ele leu a sua célebre Declaração de Sentimentos. Outra assembleia foi marcada para ouvi-los em 1609, mas a saúde de Armínio se debilitou e ele acabou morrendo naquele ano vítima de tuberculose. Em seu enterro, foi honrado por seus alunos. O conflito, entretanto, seguiria após a sua morte, simplesmente porque o efeito Armínio rachara o meio calvinista na Holanda. Com o objetivo de se defenderem dos ataques sofridos, 46 pastores e teólogos arminianos resolveram assinar um documento em que expunham e explicavam o seu pensamento. Esses arminianos receberam o nome de remonstrantes, expressão derivada do holandês e que significa reclamante ou protestante. O documento em defesa do arminianismo continha 5 pontos e foi elaborado em janeiro de 1610. A repercussão do conteúdo foi, em um primeiro momento, muito positiva diante das autoridades holandesas para a indignação dos anti-arminianos. O governo holandês entendera que as diferenças doutrinárias entre calvinistas e arminianos não eram irreconciliáveis ou intoleráveis. Mas pouco tempo depois, essa visão mudaria devido à mudança do contexto político nas Terras Baixas. E essa mudança levou a um julgamento viciado, conhecido como Sínodo de Dort, que condenou os remonstrantes. Pouco tempo depois, porém, a condenação foi suspensa e os arminianos puderam voltar para a Holanda, de onde haviam sido banidos. Depois disso, o arminianismo só cresceu, tornando-se majoritário na Inglaterra do século XVIII e após o movimento metodista e o moderno movimento pentecostal, tornou-se a principal corrente protestante do mundo nos séculos seguintes. Bem, eu creio que depois de assistir esse vídeo sobre a vida de Armínio, você está mais ansioso para conhecer a obra desse grande teólogo protestante. Aliás, no primeiro bloco nós falamos do conteúdo da obra e antes de a gente continuar falando sobre a importância da teologia de Armínio para nós hoje, é importante a gente já apresentar para vocês o que é que a gente vai ter especificamente em cada volume. A obra está sendo oferecida em 3 volumes,
né? A obra completa é formada por 3 volumes que estão sendo oferecidos nessa caixinha aí especial, coleção As Obras de Armínio. O que é que nós temos aqui no volume 1? Os volumes 2 e 3 estão aí na mão do pastor Alexandre, mas deixa eu já falar aqui sobre o volume 1. No volume 1 nós vamos ter aqui orações, que são discursos de Armínio, né? Nós temos declaração de sentimentos, a famosa declaração de sentimentos dele, né? Depois de ele falar sobre a sua posição, juntamente com Francisco Gomaros, a Assembleia de Ministros na Holanda, que estavam tratando sobre essas divergências teológicas. Temos aqui a apologia contra 31 artigos difamatórios. Vamos ter também 25 debates públicos, num total aqui de quase 600 páginas. O que é que a gente tem no volume 2, pastor Alexandre? No volume 2 nós temos 79 debates privados e no volume 3 nós temos correspondências de Armínio explicando seus posicionamentos a algumas pessoas que estavam questionando aquilo que ele estava falando. Uma média de 500 páginas para cada um desses volume. Inclusive, nesse último volume, ele tem uma troca de correspondências maravilhosa com Francis Júnior, se não me engano, é esse o nome dele? Isso mesmo. Um calvinista. São mais de 50 cartas entre eles e a obra termina, o volume 3 termina com um exame dele da obra de William Perkins, que, para quem não conhece, foi quem apresentou o calvinismo para os cristãos da Inglaterra, né? Ele foi quem, na verdade, esposou o calvinismo assim de forma mais precisa pela primeira vez na Inglaterra, de maneira que muitos ingleses aprenderam o calvinismo no século XVI, não diretamente por Calvino, mas através das obras de William Perkins. Mas como nós estamos dizendo, pastor Alexandre, para a pessoa que estuda teologia hoje, qual a importância de conhecer a obra de Armínio, de ter essa obra, de conhecer essa obra? Pastor Silas, a importância de quem estuda teologia ter essa obra de Armínio, ela é não apenas histórica, mas também teológica. Primeiro, porque nós, independente da nossa classificação, arminiano, calvinista, luterano ou qualquer outro ramo, somos oriundos todos da Reforma Protestante, o mesmo tronco, para início de conversa. Então, é interessante que o estudante de teologia, ele tenha pelo menos essa obra, no mínimo, para demonstrar o seu interesse na esfera da história, porque em 2017 nós vamos ter aí 500 anos de Reforma Protestante. Perfeito. E é interessante que o estudante de teologia, não só o estudante de teologia, mas também o pastor, o professor de escola dominical ou qualquer outra pessoa, pregadores, aqueles que ministram em seminários e tantas outras atividades congêneres, precisam no mínimo ter por hábito procurar o que aconteceu na história da igreja. Então essa é uma obra clássica que mostra debates históricos logo pós-reforma no tocante à questão relacionada à salvação do ser humano, à salvação do pecador. Pelo menos num primeiro momento eu aponto para o valor histórico dessa obra, da mesma forma que é histórica a obra de Matthew Henry, da mesma forma que é histórica a obra de Flávio Josefo, História dos Hebreus, não é? Naturalmente eu preciso apontar o valor e o peso histórico das obras de Armínio para o nosso público, para que eles tenham esse conhecimento, que é um escritor, um grande pregador, uma pessoa que tinha habilidade da oralidade, de expor suas ideias. Pastor, teólogo, professor, todas essas informações estão embutidas ali em Armínio, ou seja, era um homem que se dedicou a estudar, foi um homem que questionou determinados posicionamentos da sua época e questionou com base nas próprias escrituras. E isso deve fazer um diferencial. O segundo aspecto é o próprio aspecto teológico. Eu disse que a maior parte do nosso público cristão evangélico brasileiro é composto de pessoas que tradicionalmente são consideradas arminianos e E tem alguns também que, na verdade, são semi-pelagianos, porque são arminianos que não conhecem direito o arminianismo, né? E acabam sendo, na prática, semi-pelagianos. E aí o que acontece? O valor teológico, não somente para a igreja, mas para qualquer outro pesquisador, reside aí. Por quê? Em que pese
a salvação ser uma das grandes disciplinas teológicas, ela não é a única. Entretanto, foi justamente o ponto de maior debate no tocante a posições de Armínio, no tocante ao mecanismo da salvação. Sim. Como que a salvação se processa, não é? Deus toma iniciativa, o homem tem alguma participação, e como é que os santos perseveram? Enfim, há uma série de questões que Armínio aborda à luz da palavra de Deus, Sim. citando os textos das Sagradas Escrituras, e isso não se deve questionar de forma irresponsável sem ler, não é? Afinal de contas, Sim. como que Deus processa a salvação de uma pessoa? O que é justificação? Não é? Os santos perseveram? É possível que, à luz da Bíblia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, venham a se afastar do Senhor, cometendo apostasia? Devemos levar isso em consideração. Sim. Também, que a segurança dos santos é uma das disciplinas, ou das subdivisões da disciplina da salvação, do mecanismo Sim, da salvação. sim. Agora, a Bíblia deixa claro que existe apostasia. Sim, E aí, como é que verdade. fica? Como compreender todo esse espectro, subtemas dentro da chamada doutrina da salvação, sem ler a Bíblia ou lendo tão somente sobre um único foco? Perfeito. O que outros teólogos têm a dizer sobre esse assunto? Então, eu destacaria esses dois valores, não somente o histórico, para que nós tenhamos o conhecimento de como os debates ocorreram no período pós-reforma, mas também analisar sob um outro espectro, uma outra voz, a questão da salvação. Eu quero agradecer a presença do pastor Alexandre Coelho no nosso espaço literário e também agradecer ao Alexandre por ele ter dedicado esse tempo aqui conosco, porque ele tem muitas atividades para poder falar sobre essa importante obra. Não deixe de adquirir as obras de Jacó Armínio, pela primeira vez no Brasil, de forma pioneira, lançadas em nosso país pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em vez de você ficar se baseando no que outros dizem sobre o arminianismo, ao ponto de falar em loucuras, como se arminianismo fosse socialismo, como se fosse pelagianismo, semi-pelagianismo, conheça o próprio Armínio, conheça o que ele afirma, conheça a teologia arminiana clássica, porque assim você não vai cair nesses estereótipos e vai ter o seu conhecimento teológico ainda mais enriquecido. Pastor Silas, vale a pena até trazer essa observação. Uma coisa é falar ou ouvir pessoas falando sobre você. Outra coisa é as pessoas terem oportunidade de ler o que você escreveu. Isso faz diferença, é o nosso desafio e mais um incentivo para que as pessoas leiam o Armínio. Como eu falei no início, seja para concordar, seja para criticar, até para criticar, tem que criticar tendo lido o material, e acredito que a leitura desse material vai ser edificante para todas as pessoas. Arminianismo que não é uma coisa que surgiu no século XVII. Você vai encontrar dezenas de pessoas antes de Armínio, dezenas literalmente, em vários países da Europa, logo depois da Reforma Protestante, defendendo 100% aquilo que ele defendia. Sendo que foi apenas após Armínio que a coisa realmente ganhou um vulto e ganhou um nome, né, a partir do peso de sua obra, de sua pessoa, e a gente hoje batiza isso de arminianismo, mas até mesmo antes da Reforma Protestante, antes mesmo de Agostinho, você vai encontrar alguns poucos pais da igreja que defendiam alguma coisa semelhante ao arminianismo, embora a maioria dos pais da igreja anteriores a Agostinho era de semi-pelagianos. Mas enfim, o arminianismo é uma tradição antiga, mas que acabou recebendo esse nome arminianismo por causa da vida deste homem aqui, e aqui nós temos as obras dele completas no Brasil. Então é isso, é um prazer ter você vendo o programa de hoje e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Até lá!